Vamos lá, galera. Eu sou o Hassan. Estamos aqui para a terceira parte da resolução da prova de 2009, da prova amarela de matemática. E a gente está aqui continuando a resolução das 20 questões mais fáceis dessa edição do Enem, segundo a minha análise. E é muito importante você saber fazer as 20 questões mais fáceis, tanto para você estar alinhado com a TRI, quanto para você conseguir ter uma coerência na sua evolução de acertos na prova. Então, as outras duas partes vão estar aqui na descrição e as partes que vierem também. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, também vai estar tudo que foi importante, vai estar aqui na descrição, tá bom? E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, aproveita isso e vamos para a nossa primeira questão. Questão 149. Uma questão assim que eu achei bem legal, as questões de análise geométrica, de visualização do Enem, no geral, não são tão fáceis, principalmente quando são 3D. Essa aqui é 2D, fica mais fácil da gente conseguir analisar. Aí aqui vai ter uma história que em Florença, Itália, na igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Borromeo. Alguns historiadores acreditam que os círculos representavam as três artes, escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Aí aqui tem aquela contextualização do Enem, que a gente não precisaria usar, tá? Era só vir direto para cá, ó. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeo? Como que eu fiz essa questão, gente? Eu escolhi um anel, esse aqui, ó. Então, ele seria esse aqui, né? Aí, o que que ele faz, ó? Tem esse outro aqui que passa na frente dele, ele vai passar por trás. Então, a primeira análise que eu fiz é em quais esboços ele está passando por trás. Então, olha só. Aqui, ó, ele está passando pela frente. Então, não pode ser esse. Aqui, ó, passou por trás, tá vendo? Esse aqui sobrepôs, ó. Então, pode ser esse. Esse aqui, passando pela frente. Não pode. Por trás, por trás. Então, só nessa primeira análise, fixando um anel ali, a gente já consegue ver. Depois aqui, ó, ele passou, vou passar aqui de novo aqui a tinta, pela frente. Então, tem um outro anel por trás dele aqui, ó. Então, ele passou pela frente agora. Vamos ver, por cima, né? Aqui ele está passando por trás, ó. Então, não é. Aqui, está passando por trás também, ó. Não é. Então, só com essas duas análises a gente já matava. Porque olha aqui, ó. Passou por trás, passou pela frente. Vamos só completar o ciclo desse anel? E depois passou por trás de novo. Então, aqui, ó. Passou por trás de novo, ó. Então, letra E. Questão tranquila de se fazer, tá? Visualização, você não precisa saber nada de matemática. É só você manter uma coerência aí com a sua visualização. Vamos para a próxima. Questão 153. Vamos direto para o comando aqui, depois a gente lê a contextualização. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é tantas vezes a capacidade do reservatório novo. Então, a gente quer comparar. Então, a gente quer comparar o Guarani com o reservatório novo. Capacidade. Tá, vamos lá então. Contextualização. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 quilômetros quadrados. Então, aqui, ó, já tem a extensão dele. Dos quais 840 quilômetros quadrados estão no Brasil, tá? Vamos marcando esses números aqui, talvez a gente use. O aquífero armazena cerca de 30.000
quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Então, ele armazena 30 mil quilômetros cúbicos de água. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade é de, aqui, ó, litro. Então, aqui, ó, aí, novamente, o comando dela, né, comparando as capacidades do aquífero Guarani com esse novo reservatório ali de São Paulo. Então, a gente vai ter que fazer a relação entre é, volume e capacidade. Aqui, eles deram para a gente do aquífero Guarani o volume. Quanto que eles deram para a gente? 30 quilômetros, 30 mil. Mil é 10 ao cubo. 30 mil quilômetros cúbicos. E deu do novo reservatório já em capacidade. Volume, a gente usa aquelas unidades de comprimento em 3 dimensões, né? A gente calcula o volume. Por exemplo, a gente quer calcular o volume aqui de uma caixa. A gente vai usar aqui as 3 dimensões. Largura, profundidade dela e altura. Por isso que se a gente tiver em quilômetro aqui, a gente vai ter quilômetro cúbico, que a gente multiplicou as 3 dimensões. Isso aqui vai dar o volume para a gente. Já a capacidade, a gente usa em litro. Capacidade em litro. Por exemplo, na sua caixa d'água e na sua casa, você pode ter o volume da caixa d'água e a capacidade dela em litros. O volume vai ser, por exemplo, em metro cúbico e a capacidade vai ser em litros mesmo, que são unidades convencionais para a gente medir essas coisas. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que converter esse quilômetro aqui para unidade de capacidade. Aí aqui a gente precisa usar aquela tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro e decímetro. Tem umas musiquinhas, musiquinhas não, umas frases, né, que Karen, não sei o que lá. Os alunos às vezes falam algumas dessas coisas para gravar. Se você sabe alguma frase para você gravar essa lista aí de nomes, né, que para ficar completinha teria que, só para você conhecer, caso você não conheça, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, tem uma lá do karaokê, de manhã, alguma coisa. Vê aí se você conhece alguma dessas frases aí, coloca pra gente aqui nos comentários. Mas qual que é a lógica dessa tabela? Se eu quero passar do quilômetro para alguém que é menor que ele, eu vou ter que multiplicar. Então, aqui são multiplicações, mas multiplicar por quanto? Por 10 ao cubo. Cada conversão que eu fizer, cada casinha, eu multiplico por 10 ao cubo. E é isso que a gente vai fazer. A gente está no quilômetro e a gente vai passar para o decímetro. Por que, Hassan, que a gente vai passar para o decímetro? Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se a gente transformar o quilômetro para o decímetro cúbico, o quilômetro cúbico para o decímetro cúbico, a gente vai ter essa conversão para capacidade, tá bom? Então vamos lá. Então é só a gente contar quantos 10 ao cubo que a gente vai precisar. 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui. Então vai ser 30. Vou escrever aqui em cima. A gente já tem 30 vezes 10 ao cubo. Se a gente já fez 4 vezes, vai ser 10 elevado a 12, né? Então, 10 ao cubo, 10 elevado a 12, agora litros. Convertemos, ó. Guarani agora está em litros.
E a capacidade do reservatório novo lá de São Paulo são 20 milhões. 20 milhões é vezes 10 a sexta. Por quê, Hassan? São 6 zeros. E agora a gente tem que fazer a equivalência desses caras, a proporção entre eles, para ver quantas vezes o Guarani é maior do que o novo. E é exatamente o que eu tinha colocado aqui no início, ó. Vamos lá. Ficou 30 vezes 10 ao cubo. Já vou fazer aqui, né? Repete a base e soma os expoentes. 3 com 12 aqui vai dar 15. Então, 10 a 15. Sobre 20, 10 a sexta. 10 a sexta. Deixa esses zerinhos aqui. Tá. Vamos simplificar isso aqui primeiro. Subtração, né, de mesma base. Subtração não, divisão de mesma base. A gente subtrai os expoentes. Então, vai ser aqui, ó. Nossa relação vai ser já, ó. 30. Eu vou cortar esses zeros aqui também. 3 sobre 2 vezes 10 elevado a 15 menos 6. 15 menos 6. Então, a gente vai ter aqui 3 dividido para 2 dá 1,5. Que, assim, é exatamente o que a gente tem aqui em todas as alternativas, né? 15 menos 6, 9. 10 a nona. Só a gente ver qual que tem 10 a nona. Letra E. Tranquilo. Saber, então, ó, uma questãozinha que a gente precisa saber. A conversão dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Saber a mudança de volume para capacidade. E também trabalhar com razão ali e as potências de 10, né? Seria uma notação científica. Questão boa, questão tranquila para você melhorar sua nota aí no Enem. Se cair esse ano, você já sabe que você vai acertar, porque você acabou de aprender, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 154. Olha só, vou ler já logo pela contextualização, que ela é curtinha, ó. A rampa de um hospital tem, na sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o topo mais alto da rampa é, então, ele ainda deve caminhar. Tá. Geometria sem desenho. A primeira coisa que você pode fazer para te ajudar é esboçar um desenho lá na prova do Enem, ó. Faz aqui o solo, esboça a rampa aqui, e a gente já viu que essa rampa ela vai ter uma altura inicial aqui, ó, uma altura na sua parte mais elevada de 2,2 metros. E o paciente ele caminhou sobre a rampa, ele se deslocou 3,2, então deslocou 3,2, é como se ele tivesse aqui, ó. E alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, até aqui, nossa rampa tem 0,8. Não tem nenhum metro ainda. E ele já se deslocou ali 3 metros e pouco. E ele quer saber quanto que falta, né? O problema é ele quer saber quanto que falta aqui para ele andar. Um caminho que a gente pode fazer é a semelhança de triângulos, ó. Pega tudo, seria triângulo grande aqui, ó, e compara, né, com esse triângulo aqui menor. Por que que a gente pode fazer essa semelhança? Porque eles são triângulos que têm ângulos congruentes. Olha só, esse ângulo já é comum e os dois aqui formam 90 graus. Então, por consequência, esse terceiro ângulo aqui tem que ser igual. Então, isso caracteriza uma semelhança de triângulos. Três triângulos não, dois triângulos com os três ângulos proporcionais e equivalentes. Aqui a gente tem a equivalência dos lados. E é isso que a gente faz a proporção. Olha só, como que a gente pode montar a proporção? Ó, o maior lado, né, que seria a hipotenusa do triângulo grande, que é o x,
ele vai estar para o maior lado do triângulo menor, que é o 3,2. Então, o x ele vai estar proporcional com 3,2. E o outro lado menor do triângulo grande, né? Que é aqui o 2,2. Semelhança de triângulos nada mais é do que razão e proporção, né? Aqui vai estar para 0,8. Vai ser o cateto do triângulo menor, tá? Aí agora é só a gente multiplicar por 2. Aqui, se a gente observar que 3,2 por 0,8, 4 vezes 0,8 dá 3,2, que 4 vezes 8 dá 32, aqui a gente já vê que dá 4. E aqui embaixo vai dar 1, né? Porque a gente fez a divisão. Multiplicou cruzado aqui, fica facílimo de matar essa, ó. O x vai ser 2,2 vezes 4. Então, fica 8,8. Essa é a resposta? Não. Por quê? O que que a gente achou? A gente achou a rampa inteira, ó. 8,8 é a rampa inteira. E a gente quer só esse pedaço, então, é a gente fazer 8,8 menos 3,2, que é esse outro cara. Então, vamos fazer, ó, 8,8 menos 3,2. Nem precisa armar, só estou armando aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. 2 para chegar no 8, 6. 3 para chegar no 8, 5. 5,6. Alternativa D. Se você chegou até aqui, a essa terceira questão, é porque você está gostando do conteúdo. Então, quero te encorajar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilha essa aula com outras pessoas. E deixa seu like também, tá? Esse tipo de questão comentada, esse tipo de coisa, assim, de ir trabalhando e vendo cada detalhe e criando estratégias, né? Porque a gente está aqui numa aula para a gente entender como são as 20 questões mais fáceis de uma prova. Então, todo esse tipo de coisa eu trabalho também nas minhas turmas, nas minhas mentorias, consultorias individuais para o Enem. Então, se você quer otimizar seus resultados, quer melhorar seu número de acertos, quer evoluir com qualidade e não perder tempo buscando em outros lugares, eu te encorajo também a ver na descrição que você vai ter os meus contatos. Você pode também estudar comigo, tá bom? E vai ser um prazer ter você aí te acompanhando, eu te acompanhar nessa jornada, beleza? Vamos para a próxima. Questão 155, questão clássica de Enem, questão de escala, olha aí, ó. Quando a gente já vê um mapinha assim, uma planta de alguma coisa com essas dimensões, a gente já começa a pensar e já logo bate o olho e vê isso aqui, na escala de 1 para 150. Então vamos ler ela completa, começando aqui da contextualização. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala de 1 para 150. E aqui tem as medidas, né, do avião. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando a margem de 1 centímetro em relação às bordas, isso aqui é importante, ó. Quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Então, está pedindo a dimensão em centímetro, e a gente precisa de 1 para 150. Então, a gente pode transformar, a gente pode pegar qualquer uma dessas, tá? E o que que quer dizer isso aqui? 1 sobre 150. Quer dizer que uma unidade no desenho vai ser igual a 150 unidades na vida real, tá? Desenho sobre realidade, 1 para 150. E aí a gente pode escolher se a gente quer aqui pegar o 28,5 ou o 36. Vou pegar o 36 que já está inteiro, mas apesar que a gente vai ter que mudar ele para centímetros, então não vai dar muita diferença. Então a gente faz a proporção aqui, ó. 1 no desenho vai estar para x sobre 36 na vida real, né? Então o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 36 dividido para 150. Só que a gente tem que passar ele para centímetro, né?
passar de metro para centímetro, ó, metro, decímetro, centímetro. A gente multiplica por 10 para decímetro, multiplica por 100 para centímetro. Cada uma aqui é uma multiplicação por 10. Aqui é o sistema métrico decimal, vou falar agora com sotaque. Fica mais fácil de entender. 10, base 10. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente põe dois zeros, multiplicar por 100, ó. Então, na verdade, vai ficar 3.600 dividido para 150, né? 3.600 dividido para 150. Aqui a gente já corta um zero. Então, a gente vai ter 360 dividido para 15. Dá para fazer por 3. Eu gosto de ficar simplificando assim para não ficar dividindo toda hora. 36 vai dar 12, um zero. E aqui vai dar 5 embaixo. A gente simplificar por 3, né? E aqui agora dá por 5 também, né? Aqui vai dar 2, 24. 24, então, que a gente vai achar. Só que a gente precisa de 1 centímetro a mais de borda. Então, vai ser 25. 25 centímetros. Aqui, nessa parte do comprimento. Ou algum valor na largura. E na largura, observe que a largura tem que ser menor. Então, aqui vai ser um valor menor que 25. Então, aqui, ó. Questãozinha tranquila. Alternativa C de casa, tá? Que isso pode derrubar muita gente. Opa, eu já estava caindo aqui. Eu já estava caindo aqui. Eu já estava caindo. Eu já estava caindo. Olha só como é que eu estava errando. Porque eu visualizei a folha quando eu terminei de marcar. Olha aqui a folha. Você vai ter o avião. Nossa, meu avião saiu da folha, né? Mas aí a gente precisa de 1 centímetro de margem aqui e 1 centímetro de margem aqui. Então a gente precisa incluir 2 centímetros no 24 que a gente achou. Então aqui vai ser 26, galera. Olha só que mole que eu já estava dando, ó. Letra D de dado. Tá vendo como é que é importante você conferir? Letra D de dado essa resposta, hein? Às vezes você já estava surtando comigo fazendo errado aí, mas eu me corrigi. Se corrija também, revise seus resultados. Cuidado, para você não tropeçar. Eu sugiro para não tropeçar nesse tipo de questão, é você até imaginar aqui já, ó, faz a folhinha aqui, com 1 centímetro de margem aqui, 1 centímetro de margem aqui, 1 centímetro de margem aqui, e 1 centímetro de margem aqui. Que aí você vai fazer, provavelmente por esses cálculos aqui, esse carinha aqui de 28,5 vai dar 19. Daí você vai ter que incluir os 2 centímetros de margem, vai dar 21. Faz aí e vê se vai dar certo seguindo esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui da escala. Você usar o desenho sobre a realidade. Tá joia? Bora para a próxima e última aqui. Questão 159. Cara, eu gosto muito desse tipo de questão. E talvez ela tenha entrado aqui mais por uma opção pessoal minha, apesar de eu encontrar. Eu achar que ela deve estar entre as 20 mais fáceis mesmo, na coerência. Ela aqui, como ela é função, a gente vai observar o seguinte, que dá para a gente usar as alternativas para a gente matar a questão. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui vai contar a história do experimento, né? Sempre a contextualização. E aqui já vai ser o comando. Olha só. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então, vamos entender na contextualização esse experimento. Um experimento consiste... Na verdade, o comando é aqui, ó. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível de água conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento,
conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Então, mais vai colocando água, mais vai colocando bolinha aqui, mais a água vai subindo. É isso que ele está falando ali. Quanto mais bolinha você põe, mais a água vai subindo, né? Então faz sentido. E olha aqui a tabelinha. A tabelinha está falando que quando a gente coloca 5 bolas, a altura da água ali, do nível da água, está 6,35. Se a gente dobra, olha o que acontece. Coloca mais 5 bolinhas, acontece isso. Então, qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolinhas que a gente vai colocar ali? Por isso que eu falei que dá para a gente usar as alternativas ao nosso favor nesse tipo de questão do Enem. Por quê? 10 é um número fácil de trabalhar. Quando a gente coloca 10 no x, o y tem que dar 6,70, 6,7. Então, em qual aqui que a gente colocaria 10 no x e a resposta vai dar 6,70? Essa aqui não dá, porque vai dar 300. Essa aqui já vai dar 12,7, só a gente multiplicar por 10. A letra D, aqui, ó, vai dar 70, não é, se a gente coloca 10 ali. Aqui, também não. Ah, não, é sim, olha só. Vai ficar 0,7, que a gente multiplicou por 10 aqui, ó. A gente colocou 10 no lugar de x. É isso que eu fui fazendo para anular todas as alternativas. Multiplicar por 10 é só andar uma casa com vírgula. Então, se eu tenho 0,07, ele vira 0,7. Mais 6 é o que eu quero. 6,7. Vamos ver se tem alguma outra que coincide com isso? Não, aqui, ó. Essa aqui vai dar 250 mais 20, nada a ver. Então, a gente já mata a questão assim. A gente escolhe um número fácil de multiplicar. Eu aconselho que você tente aí com 5, com 15, para mostrar que realmente as alternativas não vão bater, entendeu? Mas com uma no Enem você consegue fazer muito rápido e já matar esse tipo de questão. Por isso que, para mim, ela entra entre as 20 mais fáceis. Óbvio que você precisa entender o conceito de função. O que que é uma função? Você vai ter um cara no domínio aqui do x e que por uma regra, né, você vai chegar em um y aqui do outro lado. Isso que a gente vai ter basicamente a função. Que aí você consegue entender que, poxa, é só eu substituir para eu pegar um x aqui e encontrar o y correspondente a ele. Seria desse outro lado da tabela. Beleza, galera? Finalizamos nossas 5 questões dessa terceira parte das mais fáceis do Enem de 2009. E eu conto com a sua participação para você compartilhar com mais gente. Envie no grupo dos amigos, da família, de todo mundo que quer fazer o Enem. Envia, compartilha no Instagram, me marca, que eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou ajudando vocês, tá? E mais uma vez, se você quer estudar comigo, quer otimizar os seus estudos, seu desenvolvimento, seu número de acertos, entre em contato. Os meus contatos vão estar nos links da descrição. Até mais. Valeu!